é que você está hoje? Como é que você está hoje? Está bem? Melhor do que ontem? Glória a Deus, amém. Vamos, queridos, continuar nesse culto lindo, maravilhoso. Agora você tem a oportunidade de apresentar ao Senhor seu dízimo e oferta. Segura nas suas mãos assim e nós vamos juntos orar, pedindo a Deus que te abençoe, te guarde, te fortaleça, abra portas para aquela pessoa que precisa. Enfim, vamos pedir a Deus que nos ajude também nessa tarefa de sermos fiéis ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por cada dízimo, cada oferta que é apresentado a Ti nessa hora. Peço ao Senhor que nos ajude dando responsabilidade na administração dos valores que pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abra portas para aquela pessoa que está desempregada, está sem trabalho. Dê saúde àquela, meu Deus, que porventura esteja doente, esteja enferma. Acima de tudo, o Senhor nos ajuda a ser fiéis a Ti, assim como o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Você tem liberdade, querido, nessa hora de entregar dízimo e oferta ao Senhor, amém. A paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz assim: quando tiver uma oferta para ofertar ao Senhor, se tiver algo contra alguém, precisa primeiro consertar, para depois colocar a oferta. Então eu estou aqui para falar para o pastor Edgar, que eu fiquei muito chateado com ele. Eu estava ali no banco, o senhor falou, não vai colocar essa oferta sem não falar isso. Eu fiquei muito chateado com ele. Não foi ele que fez o dano não, mas ele permitiu o dano acontecer. Então eu fiquei chateada demais. Quando eu olho no pastor, eu falei, mas que chateação. Tanto que eu admirava o pastor, hoje eu estou chateado, mas hoje eu quero pedir perdão. Hoje eu já não estou mais chateado com você não, viu, pastor? Não. Agora eu posso colocar essa chateada, dar um abraço, amém? Pai querido, abençoa a tua filha, Senhor, e fortalece. Ajuda que o coração dela seja cada dia fortalecido no Senhor, que acima de tudo o teu amor a Deus seja vivo na vida dela e em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém chateado com o pastor? Tem mais alguém chateado com o pastor? Tem. Eu não estou chateado com nenhum de vocês. Você está chateada comigo? Você está? Então vem cá, dá um abraço primeiro. Dá um abraço. Ela quer falar, fala. Mamãe. Aê, mamãe. Querido, que bom que a irmã Dora, é Dora ou Dora que eles chamam, fez isso. Querido, tem alguém que está chateado com o pastor por alguma coisa? Eu não estou chateado com nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Mas agora vamos pensar numa coisa. Quantos filhos aqui já ficaram chateados com o pai um dia? Porque o pai fez aquilo que você não queria. Quantos? Levanta a mãozinha, eu já. Pastor é pai. Pastor é pai. Agora, vou fazer a pergunta diferente então. Tem alguém chateado com outra pessoa aqui dentro? Tem alguém chateado com outra pessoa aqui dentro? Eu gostaria que você levantasse do seu lugar, chegasse até essa pessoa, desse um abraço nela e falasse com essa pessoa que perdoa ou pedisse o perdão. Tem alguém? Ninguém? Fique de pé então, vamos orar, queridos, vamos orar. Você sabe que a chateação, a raiva, o aborrecimento, a irmã Dora falou uma coisa certa, impede Deus de aceitar a tua oferta, aceitar o teu louvor. E talvez você esteja assim chateado com alguém, mas não tem coragem de admitir, de acertar, sentar com essa pessoa e falar, olha, eu estou chateado com você por isso, por aquilo. Às vezes a gente, vou ser sincero, às vezes a gente ouve as pessoas falarem coisas e acredita
Um dia alguém chegou perto da minha esposa e falou assim: olha, eu olhava para você e pensava que você era uma pessoa, só que agora eu estou vendo que você não é essa pessoa que eu pensava. Querido, nós precisamos abrir o nosso coração uns para os outros. Precisamos aprender a conhecer a verdade dos dois lados. Às vezes a gente conhece uma verdade, uma metade de uma verdade, e não a verdade toda, uns sobre os outros, para aprendermos a amar uns aos outros. Ore por alguém. Pedi que você ficasse de pé, porque essa seria a minha primeira ação aqui na frente depois da ceia. Pedi que você se aproximasse de uma pessoa e orasse com ela. Mas eu gostaria que não fosse a pessoa próxima de você, que fosse alguma pessoa aqui dentro, em algum lugar, que você sentisse no seu coração de ir até essa pessoa e abençoar esta pessoa em nome de Jesus. Chega perto de uma pessoa, chega perto de alguém, abençoa. Deixa Deus te usar para abençoar. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Deixa que o Espírito Santo de Deus te use para abençoar. Seja um instrumento do Senhor. Nós estamos no fogo cruzado no reino espiritual. O ladrão vem senão para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O inimigo tem conseguido alcançar alguns corações, algumas vidas, porque na verdade o inimigo anda furioso nesses últimos dias. Ele sabe da sua condenação, sabe que a redenção da igreja está próxima, sabe que Cristo vai voltar muito em breve para buscar a igreja. Então o inimigo tem colocado nos corações coisas para distrair, para desviar a atenção, porque ele está furioso nesses últimos momentos em que Jesus está à porta e ele vai de fato buscar a sua igreja. Por isso o inimigo anda tão furioso contra as nossas vidas, contra as nossas almas. Querido, deixa Deus te usar. Usa a tua voz nessa hora, usa o teu coração para abençoar, usa o teu coração para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós colocamos cada vida que aqui está nas tuas mãos, e eu peço ao Senhor que derrama a tua graça, derrama o teu poder, o teu Espírito. Fala nesta hora que tem muitas pessoas aqui neste momento aborrecidas, amarguradas, porque tem dado ouvido a mexericos, tem dado ouvido a conversas. O Espírito do Senhor fala que tem muita gente dando lugar ao inimigo quando pensa coisas e dá asas ao pensamento do maligno, e nós queremos colocar cada vida nas tuas mãos e repreender toda ação diabólica, toda ação do inimigo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus todo levante do inimigo contra as vidas, contra a tua igreja. Nós repreendemos e pedimos que bata em retirada nesta hora toda obra maligna, toda investida de Satanás para destruir as vidas, para levá-las ao inferno. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, Senhor, levanta-te em nosso auxílio, socorra-nos, ó Deus, pois a tua igreja precisa da tua graça, os teus filhos e tuas filhas precisam do teu Espírito Santo, precisam do discernimento espiritual para conduzirem suas vidas dentro da vontade do Senhor, dentro da tua palavra. Repreendemos toda obra de Satanás. O inimigo tem andado furioso, porque os seus dias estão contados. Muito em breve o Senhor Jesus há de retornar, há de voltar para levar uma igreja pura, santa, uma igreja vigilante, uma igreja que traz azeite extra, para esperar o noivo. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo e clamamos ao Senhor pelo discernimento espiritual. Ajuda que as vidas fiquem firmes na rocha, firmes na tua palavra. Não deixa que depois de lutarmos, ó Deus, venhamos a esmurecer
esquecer e a perder de vista o grande alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, bendito seja o teu nome, glorifica o teu nome e ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecer firmes e fiéis na presença do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, nós abençoamos o teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia, querido, nessa hora, e vamos ler em 2 Coríntios capítulo 12. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 10. Amém? 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Tem um telefone tocando aí, ou eu tô confundindo? Não tem? Está tocando um trem aí. Vamos lá, queridos. Acompanhe a leitura de 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Se eu fazer uma pergunta antes, o som está alto para vocês? Lá atrás? Tá bom? Ok. Diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Você repete comigo esta última frase, do jeito que está na sua tradução? Vamos repetir bem forte? Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Vamos outra vez? Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir o Marlon para me ajudar no som. Está dando uma reverberação de arrebentar. Então eu vou te pedir que você desliga todos os microfones, deixa só o meu, Marlon. Se você põe no mute todos, eu sei que vai diminuir a captação aqui. Pega tudo aqui e manda para lá. Isso, ó. Melhorou bem, não melhorou? Agora, vê se você consegue baixar, que seja lá um pouquinho, ou aqui, não sei, está ainda muito. Tira o meu retorno um pouquinho, aí deu, acho que deu, som. Glória a Deus. Eu estava ouvindo a minha voz 3 vezes, ela ia, voltava. Ok, vamos para a palavra. Jesus advertiu os discípulos. Em João 16:33, Jesus chegou para eles e disse: olha, tenho-vos dito isso para que tenhais paz.
E ele adverte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus previa para eles e adiantava: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E como se não bastasse, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, também vai dizer a mesma coisa de outra forma. Na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão aflições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Jesus adianta: vocês vão ter aflições no mundo. Paulo avisa Timóteo: olha, Timóteo, todos aqueles que desejam viver de maneira santa, todos aqueles que desejam ser servos de Deus de verdade, eles vão padecer aflições. Então é meio que fosse uma realidade, uma verdade. Quem quer ser crente vai padecer aflição. Amém, irmãos? Quem quer ser crente aí diz amém. Então você está preparado para as aflições? Porque quando elas vêm, não é a reação comum nossa de receber as aflições e de glorificar a Deus e de exaltar. Eu nunca vi ninguém, na verdade, se você já ouviu alguém, você me fala, porque vai ser novidade para mim. Eu nunca vi ninguém que quando estivesse passando por alguma aflição, ela como fizesse um culto de gratidão a Deus, né? Um culto de ações de graças pelas aflições. Alguém já viu isso? Eu não me lembro de ter presenciado isso. Um culto de ações de graças a gente faz por causa do aniversário, de casamento, por causa da nossa mais um ano de vida. A gente faz culto de ações de graças porque comprou algo, foi curado, aposentou, conseguiu um trabalho. Eu já vi culto de ações de graças por muita coisa, mas nunca vi culto de ações de graças por causa de alguma aflição. Nunca. Mas na verdade a gente vê pela palavra. Eu peguei só esses dois textos para não estender muito. Jesus adverte a todos nós: olha, no mundo vocês terão aflições. E Paulo adverte o jovem Timóteo, dizendo: olha Timóteo, todos aqueles que desejam viver de maneira santa, desejam viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, vão padecer aflições. Então é meio que uma garantia do Senhor, é meio que uma coisa certa a acontecer, é vivermos em aflições. E eu sei que hoje mesmo aqui tem muita gente vivendo alguma aflição, ou não tem? Eu pelo menos tenho vivido aflições, né? Quem mais está vivendo alguma aflição aí? Diz amém aí. Claro, querido, claro, é uma realidade, né? Meio evangelho é dizer as coisas doces da vida. Meio evangelho é dizer as coisas que nós consideramos boas. Meio evangelho é a cura. Meio evangelho é a libertação ou a liberdade financeira. Bom lado do evangelho são todas essas coisas tremendas que nós queremos para nós. Agora, o outro lado do evangelho é este, que também é uma realidade, mas que a gente trabalha contra com toda a força, com toda a garra, e que a gente, na verdade, menospreza ao ponto de não admitir esta realidade. E quando nos vem o outro lado do evangelho, ou melhor, quando nos vem a outra metade, que é esta metade da aflição, a gente começa a rechaçar, a gente começa a não querer, não admitir para nós, e começa lá aquelas campanhas brutas para acabar a aflição depressa. Meu Deus, eu acho que ninguém gostaria de viver aflição sobre aflição. Não quero te desanimar, mas eu gostaria de trazer para você e o outro lado do evangelho, a outra metade, vamos dizer assim, não o outro lado, a outra metade. A metade boa todo mundo quer, e a outra metade? Amém, igreja? Está entendendo aí? Diz amém. Vamos lá. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta e queria que você tentasse responder. Por que isso acontece com os crentes? Hein? Por que as aflições acontecem conosco? Quem já pensou nisso? Hein? Por que será
querido, que essas aflições acontecem? Me levanta a mão aí, você vai falar, quem está passando hoje por alguma aflição aí? Alguma aflição? Alguma coisa que está te perturbando? Isso, é isso mesmo, uma aflição. Então a minha pergunta é, por que nós crentes temos que passar por isso? Jesus garantiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Timóteo adiantou, Paulo adiantou, olha Timóteo, toda pessoa que resolver viver uma vida piedosa em Cristo, vai padecer aflição. E a minha pergunta é, por que, Senhor? Por que tem que acontecer conosco as aflições? Bem, vamos lá na palavra, e aí a gente tenta responder. O irmão não disse errado, o irmão Antônio disse, por causa de Deus, não é isso que ele falou? Foi mais ou menos isso? Por causa da presença de Deus. Sim, por causa da presença de Deus na tua vida, você recebe o tempo todo alguns desafios. Por causa da presença de Deus em ti, na tua vida, você recebe desafios todos os dias. E o maior desafio que a gente recebe por estar na presença de Deus é o das nossas escolhas. Você sabia? A partir do momento que você tem Deus na tua vida, você é responsável por algumas escolhas que você faz, porque cada escolha é uma semente que você planta e você colhe. Então começa o desafio a partir do momento que você tem Deus na sua vida. Sim, muda muita coisa. Vamos lá para você compreender. Neste texto que nós lemos, Paulo começa do versículo 1 ao versículo 6, falar de uma pessoa que tinha tido algumas revelações. Preste atenção, que você vai se dar conta que Paulo estava falando dele mesmo. Ele disse, é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2 ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Verso 5, de um assim me gloriarei, mas de mim mesmo, Paulo dizia, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Até aqui, ele está falando que conhecia alguém que tinha sido arrebatado até o terceiro céu, e que essa pessoa, na verdade, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, e lá ele ouviu coisas que não se podia dizer, e ele fala que de um desses ele se gloriaria, mas ele se abstém para que ninguém pensasse dele mais do que estava vendo nele. Só que no versículo 7, olha o que ele diz, quem está com a Bíblia aberta pode acompanhar. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Se você estiver prestando atenção, de 1 a 6 ele fala de alguém que tinha umas revelações tremendas. E de repente ele fala que por causa das excelências das revelações, foi dado um espinho na carne dele. Então quer dizer, quem é que tinha as revelações de quem ele mencionava? Obrigado, irmão Marcos, é ele mesmo. Só que se ele falasse desde o início, olha, há 14 anos atrás eu tive uma revelação, se é no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas eu, Paulo, fui arrebatado ao terceiro céu, eu fui no paraíso, e eu ouvi coisas que não é lícito ao homem falar. Se ele dissesse isso, ele estaria se vangloriando, sim, mas ele diz que não se importava muito de vangloriar, porque ele não estaria mentindo, mas só que ele fala isso como se fosse uma outra pessoa, e no versículo 7 ele começa a dizer que por causa dessas revelações, então, foi dado a ele um espinho na carne. Quero que você compreenda que Paulo então começa falando que ele era um homem, um servo de Deus, como qualquer um de nós, mas que ele tinha boas ou grandes experiências com Deus. Deus dava a ele visões ou revelações, como diz nessa palavra. Então ele era um homem, irmãos, que tinha muita experiência com Deus. E para quem pense que muita experiência com Deus vai te livrar de passar ou padecer aflições, eu queria que você compreendesse na palavra que não é esta a realidade. Muitas experiências com Deus não quer dizer que nós não vamos ter aflições.
Muitas experiências com Deus não quer dizer que nós não vamos adoecer fisicamente, que nós não vamos adoecer mentalmente ou psicologicamente. Muita experiência com Deus não quer dizer que nós vamos chegar no momento em que o barco vai balançar e que nós vamos temer a morte. Muita experiência com Deus não quer dizer nada disto, muito pelo contrário, quer dizer que nós iremos padecer algum tipo de aflição, porque é o que nós lemos, como eu li para você, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu disse um dia que uma das maiores fábricas de pessoas depressivas, eu disse isso e repito, uma das maiores fábricas de pessoas depressivas é a igreja atual. Porque a igreja atual cortou algumas palavras do vocabulário, deixou de ensinar algumas realidades. Por isso ela está criando uma geração que não consegue passar pelo Mar Vermelho em terra seca. Está criando uma geração que não consegue sobreviver ao fogo da fornalha quando ela vem. Está criando uma geração que não consegue sobreviver aos leões famintos na cova dos leões. Está criando uma geração que não aceita a realidade da aflição. Por isso, quando vem a aflição, eles são sucumbidos, porque cortou-se da nossa linguagem ou das nossas pregações algumas palavras como fraqueza, debilidade, dependência, necessidade. Cortou do nosso vocabulário os desafios. Nossas pregações são recheadas de palavras de efeito e que te jogam para cima e que e oculta a outra metade do evangelho, que é essa das aflições. Então cria um povo que não tem em si resistência para quando vêm as aflições. Ainda que Jesus adiantou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? Mas só que estão ocultando isso de nós. Eu já vi gente que tem medo de dizer que está fraco. Vi gente nessa geração, tá? Que tem medo de clamar por ajuda, porque não pode, tem que estar firme. Gente que não tem coragem de pedir: põe a mão sobre mim e ora. Gente que esconde a doença até não ter jeito mais, porque não consegue. Aliás, não consegue não, foi ensinada que crente não pode adoecer, crente não pode padecer falta. Aí vai lá e faz dívida, faz empréstimos altíssimos, porque não tem coragem de abrir o coração. Igreja, ora por mim, porque eu estou financeiramente, eu estou me quebrando, eu estou quebrado, ou não está, porque ensinam para a gente que não pode. Crente fiel tem carro, tem casa, crente fiel tem saúde, crente fiel não pode adoecer. Você não pode adoecer, querido. O que tem de pastor morrendo, mas não pode chegar no púlpito e falar: igreja, estenda as mãos para cá. Pega um ancião da igreja: vem cá, ancião, sei, ó, vem cá, põe a mão na minha cabeça e ora, porque eu estou padecendo. Querido, você não vê pastor fazendo isso, não pode. Porque se o pastor fizer, ele está mais fraco do que a igreja, então ele não pode ser o pastor, ele tem que ser uma ovelha. Hein? Você já não parou para pensar que é assim? Diz amém aí quem concorda que de fato esta geração tem feito isso. Diz amém quem já ouviu dizer e sabe que é. Querido, é a verdade, querido. Eu não estou dizendo você para você aceitar a doença, você não aceitar nada, não. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que não tenha vergonha. E não pense que Deus te abandonou porque você está doente. O grande perigo desta teologia atual é de tirar do vocabulário doença, enfermidade, fraqueza, debilidade, dependência, e criou uma linguajar que é só positivo. E aí, quando a gente adoece dentro da igreja, o primeiro pensamento é: Deus não gosta de mim, porque eu estou doente, Deus me abandonou.
Quando dá algo na vida, dá algo errado, a pessoa logo começa, Deus me abandonou. Por quê? Porque ela não conhece a outra metade do evangelho, aquela que o Senhor fica debruçado do lado do leito do enfermo para sustentá-lo, guardá-lo e curá-lo no tempo oportuno. Essa é a outra metade, querido, que nos ocultaram. E às vezes, por isso que eu digo que esta geração, a igreja atual, é uma das maiores produtoras de pessoa depressiva. Por que depressiva? Porque quando vem a crise, você pensa que Deus te abandonou. Porque criaram a ideia de que não pode ter crise. Eu não vou pedir para você levantar a mão ou algo parecido, mas quantas pessoas aqui nesta hora estão vivendo aflições na vida conjugal, na vida de família, está padecendo lá no seu trabalho, aflições na escola, na faculdade. Quantas pessoas estão passando por problemas que nem é seu, é de alguém conhecido, mas a gente tem que guardar isto, porque isto é sinal de derrota. Querido, nós estamos vendo na palavra que não é esta a realidade. No mundo tereis aflições. E na verdade, quando o evangelho traz isso para nós, o Senhor está querendo nos ajudar a livrar das aflições. Esta é a verdade. Mas eu quero que você fique à vontade na presença do Senhor Deus com o teu problema. Amém? Amém? Aprenda uma coisa hoje: você tem direito de ter os teus problemas. Amém, igreja? E não é vergonha. Amém? A gente precisa crer na palavra do Senhor, crer no evangelho. Palavra positiva e pensamento positivo, tipo assim: você está morrendo lá com a tua saúde e não, eu estou curado. Não, eu estou curado porque Deus me curou. Vigia. Vigia. Assume a tua doença, assume a tua miséria. Olha, eu estou doente. E vamos ser sinceros, ora por mim, meu irmão, ora por mim, minha irmã, que eu estou com um diagnóstico muito ruim, está aqui, apresenta esse diagnóstico a Deus, e Deus vai te dar a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? É armadilha do diabo você reter aquilo para você e ninguém orar por você. Jó foi curado quando ele orava pelos seus amigos, e muitos de nós é impedido de orar um pelo outro, porque a gente nem sabe do problema do outro, que o outro não pode compartilhar, porque isso é sinal de derrota. Querido, nós temos o direito de viver o nosso tempo. Se você está vivendo num tempo de aflição, aproveite o teu tempo de aflição e glorifica e adore ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você está lá como Paulo e Silas, preso lá naquelas correntes, naquela prisão, aproveita o teu tempo para fazer exatamente como Paulo e Silas, cante um hino de exaltação ao Senhor e veja as portas da cadeia sendo abertas, veja as correntes quebrando e o Senhor te libertando, porque você está assumindo o teu estado de miséria e de necessidade, de prisão e de cadeias, e é aí que o Senhor ouve e contempla e envia os seus anjos para nos livrar da aflição. Amém, querido? Amém, igreja? Caramba, ninguém está entendendo nada, parece que só eu, né? Viva o teu tempo, ou seja, atualize-se. Você está ruim, você está doente, você está enfermo. O que a Bíblia diz? Está entre vós alguém doente, faz o quê? Hein? Está alguém entre vós doente, faz o quê? Mas como é que nós vamos saber se tem alguém doente se a gente não assume a doença? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Está alguém entre vós contente? Faz o quê? Não entendi. Está entre vós alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Olha o extremo. Doente e alegre. Não está falando para você estar alegre o tempo todo, não. Está alegre, canta louvor. Está doente, não canta nada não. Vai orar, chama os presbíteros da igreja, vem cá. Mas como é que nós vamos saber que você está doente, se você não pode assumir a tua doença? Você tem que começar a declarar que não está. Olha a mentira do diabo. Você está doente, Deus quer que você abra o bico. Estou doente, orem por mim. Mas aí criou-se uma teologia que você não pode estar doente, então você já não fala para ninguém que está doente, então ninguém ora por ti, e você se dana todo. Veja, por isso que eu te digo, você tem o direito de viver o teu momento, e o Senhor quer que você seja sincero.
Não esconda mais o teu estado. Às vezes nem para Deus a gente fala, porque quando a gente está ruim, a gente começa a falar umas frases positivas. É um tal de posto todas as coisas naquele que me fortalece. O camarada está morrendo lá, e posto todas as coisas naquele que me fortalece. Não, rapaz, você não pode batatinha nenhuma, você tem que ir para o joelho e falar: Senhor, eu estou arrebentado. Eu gosto do Salmo, se alguém conseguir achar aí na sua Bíblia, aí no Google, aí me ajuda. Tem um Salmo que o salmista diz assim: estou fraco e quebrantado, estou muito abatido, eu tenho rugido todo dia. É esta sinceridade diante de Deus que move o coração de Deus. Senhor, eu estou fraco, eu estou abatido, estou necessitado, meus ossos estão envelhecendo dentro de mim. Senhor, esta é a minha realidade. A gente tem que ser congruente, a gente tem que estar alinhado. O nosso estado da alma tem que expressar nos nossos lábios exatamente aquilo. Estou angustiado, estou abatido, estou ansioso, estou nervoso, estou preocupado. Gente, essa discrepância entre a nossa realidade interna e o que a gente representa e ensina para a sociedade é o que está criando uma geração de depressivos dentro da igreja. Pessoas com depressão, porque elas não podem assumir a realidade que elas vivem. Elas têm que sempre estar alegres, sorrindo, hein? Já viu? A gente sempre tem que estar alegre, sorrindo. Eu vou ser sincero, eu admiro quando eu vejo uma foto no Facebook que a pessoa não esteja assim. Eu já cansei de dizer para vocês, né? De vez em quando que a gente vai tirar a foto, eu falo: vamos fazer aquela foto de Facebook. A foto de Facebook é aquela sempre assim, não é? Você não vê ninguém na foto do Facebook assim, ó. Você não vê uma selfie, todo mundo tá normal assim, não, ó. Por exemplo, você está triste, abatido, você não fica triste nem abatido. Naquela hora que você vê a câmera para o celular, você... mas lá por dentro tem uma pessoa morrendo. Isso é uma discrepância muito grande. E a nossa alma não consegue acompanhar esse mundo hipócrita, esse mundo que te cobra um sorriso. E aí a igreja também te cobra sorriso. Você tem que estar bem. Você tem que ter o carro que você não pode ter. Você tem que ter a roupa que você não pode ter. Você não pode ter tua roupinha, o teu calçadinho. Não, você tem que ter o melhor, porque filho do rei tem que ter o melhor. Batatinha. Filho do rei tem que estar melhor e não ter o melhor que este mundo considera. Você tem que estar melhor, você tem que estar bem com Deus. E isto é um desvio muito grande que essa teologia atual tem ensinado e tem feito muitos de nós viver uma vida frustrada. Muitos de nós não conseguem, querido, chegar diante de Deus e oferecer para Ele um louvor sincero. Muitos de nós não conseguem orar e ser ouvido pelo Senhor, porque não há sinceridade, não fala a boca o que a alma está sentindo. A gente fala aquela oração programada, mecânica, bonitinha, socialmente correta, que as pessoas vão gostar da nossa oração e vão elogiar. Olha que oração bonita, não é verdade? Bem, pelo menos é um pouco que a gente precisa buscar para nós essa realidade. Um homem tão poderoso como Paulo, já não é mais Saulo, já é Paulo, camarada experiente, vem aqui dizer das suas visões, que tinha visões tremendas, mas ao mesmo tempo que ele fala das suas visões, ele fala de um espinho na carne. E eu venho aqui para te dizer que muitos de nós talvez tem também um espinho na carne, mas tem pedido, assim como Paulo, pedido ao Senhor para livrar do espinho da carne. E eu venho te trazer essa palavra hoje para que você se conforme com o espinho da carne que talvez você tenha. E eu vou deixar um pouco claro, vou tentar pelo menos deixar o quanto é importante ter um espinho na carne, o quanto é importante ter uma aflição, o quanto é importante ter uma luta, da qual o Senhor jamais, talvez, né? Não estou aqui profetizando que esta é a tua luta para sempre, mas o quanto é importante termos um espinho na carne, uma aflição, uma fraqueza, que talvez, assim como Paulo, o Senhor jamais vai tirá-la de nós. Quem recebe essa palavra, se for de Deus para a tua vida, é claro, você recebe com graça, diz amém. É isto que eu quero que você saia daqui nesta noite
consciente de que existe um outro lado do evangelho. E ele é tão bom quanto a outra metade, que é só flor rosa. Sabe a metade do evangelho que é só coisa boa, é churrasco, é hambúrguer, é pizza? Sabe aquele lado que é tudo de bom que você gosta? Eu quero que você saiba que tem uma outra metade que pode ser exatamente aquilo que você não gosta. Amém. Querido, parece que tudo que a gente fala é da nossa geração, da minha já, que eu estou com 50 anos. Mas a grande realidade, os irmãos que têm mais de 50 ou têm a minha idade mais ou menos, vão notar que a pregação do evangelho mudou muito, não mudou, irmãos? Vocês novos talvez não saibam. Vocês vão conseguir algumas pregações por aí. Eu vejo que de vez em quando tem uns que admiram o fulano e fulano e fulano que prega a outra metade do evangelho. Aquela metade da dor, do sofrimento, da aflição. Glória a Deus. Mas tem uma geração que não sabe exatamente o que é isso. Mas nós, irmão, eu vivi isso. Eu vivi aquela pregação que nos preparava para vencer qualquer luta e qualquer derrota. Eu vivia um tempo de pregação que falava até mais deste outro lado do evangelho, o lado da aflição, o lado da luta, de tal maneira que nós conseguimos passar por qualquer uma delas. Era uma geração que chuva não nos impedia de fazer nada. Era uma geração que distância não nos impedia de fazer nada. Era uma geração que falta de dinheiro nunca foi problema. Na verdade era coisa muito normal, muito comum, querido, porque conhecia uma outra metade do evangelho, que é aquela do poder de Deus sendo derramado e operando milagres na nossa vida. Amém, queridos? Quem viveu esse evangelho aí diz amém. Um pouquinho, porque a geração nova talvez não saiba bem o que é, mas vamos seguir. Querido, Paulo diz assim, versículo 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Assim que ele concluiu sua fala sobre as revelações excelentes, ele me vem e diz agora de um mensageiro de Satanás, obrigado irmã, um mensageiro de Satanás que foi enviada para ele, que foi enviada na vida dele. E esse espinho na carne, ele diz, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para o humilhar. Você vê que o mensageiro de Satanás foi para esbofeteá-lo e humilhá-lo. Quantos de nós aceitaria ser esbofeteado ou ser humilhado? Para e pensa. Ninguém gostaria. Mas quem aceitaria? Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Vamos seguir. Verso 8 e 9 diz para nós: 3 vezes orei ao Senhor para que Ele o afastasse de mim. Para que Ele afastasse o quê? O espinho da carne. Para que Ele afastasse a aflição. Para que Ele afastasse a luta. Para que Ele afastasse a adversidade. E quantos de nós, querido, está disposto a chegar perto do Senhor e falou: Senhor, eu tenho um espinho na carne, e eu preciso que o Senhor o tire de mim? Não seria aqui um reconhecimento da aflição? Amém, irmãos? Sim, eu tenho uma aflição, Senhor, e eu peço que o Senhor tire isso de mim. E como é que nós vamos reconhecer uma aflição, sendo que nos ensinam que não podemos? Pare e pensa no que eu disse. Essa geração está criando pessoas que não conseguem enfrentar a sua aflição, porque elas não admitem a aflição. Tem sempre que estar bem, alegre, sorrindo. Não podemos sofrer, eles cobram de nós. E eu venho aqui te dizer nesta noite da paz do Senhor, que você pode e deve assumir as aflições, as lutas, as decepções, as tristezas que você está sofrendo, e ninguém tem o direito de tirar isso de você.
É por isso que muitos estão perdendo a sua vida, estão destruindo a própria vida dentro das igrejas, porque não conseguem assumir: eu tenho um problema. Porque, aliás, não podem assumir, não podem falar publicamente das suas aflições. Paulo então vem dizer que por 3 vezes ele orou para que o Senhor livrasse deste espinho, mas a palavra diz para nós, irmãos, que foi inútil ele orar pedindo a Deus que tirasse essa aflição dele. Sabe por quê? Porque, olha o que eu vou te dizer, foi inútil ele orar por 3 vezes pedindo ao Senhor para tirar aquela aflição, porque era preciso para Deus que ele tivesse aquele espinho na carne. E vou repetir: Deus precisava que Paulo tivesse aquele espinho na carne, que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele. E aí, se o teu espinho na carne, Deus precisar que você tenha ele, para que você viva uma vida na presença dele, como é que vai ficar, sendo que você não pode sequer assumir que tem um problema, tem uma luta, tem uma dificuldade? Quero que você lembre da frase que eu disse: as igrejas, quando não colocam e não pregam que nós podemos sofrer aflição, e não preparam as pessoas para a aflição, as pessoas acabam não assumindo o seu estado de necessidade e ajuda, elas entram em depressão e elas se destroem, porque elas têm que estar sempre alegre, sorridente, porque eu não posso sofrer. E às vezes, querida, a gente chama aqui na frente para orar e ministrar sobre as vidas. Vamos orar. Tem gente que tem vergonha de assumir sua necessidade. Se eu não estiver enganado, foi no domingo passado, não me lembro. O Senhor tinha me mostrado claro tantas pessoas que precisavam da oração da igreja. Vieram muitos, sim, à frente, mas muitos que deveriam vir não vieram, não puderam, porque não podem assumir que precisam. Paulo acaba de assumir: olha, eu preciso. Deixa eu olhar o horário aqui, queridos, porque o relógio de lá está parado. Paulo assumiu e orou e pediu, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o ajudasse a se livrar, mas foi inútil. Veja bem o que diz a palavra de Deus com relação às aflições. Eu quero que você ainda leia alguns versículos comigo. Se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, estou tentando te mostrar que não adianta querer fugir das aflições, senão enfrentá-las e aceitá-las e ver o livramento do Senhor no tempo certo. 1 Pedro 4,12, você vai encontrar a palavra dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha o que o Espírito Santo de Deus através de Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, está claro, amados, não assusta, não estranha a grande e ardente prova que há de vir sobre vós. A verdade, a realidade é esta das lutas, e devemos aceitá-las e assumi-las na nossa vida, e não ter vergonha. Sabe outra coisa que o inimigo põe também? Para você, meu irmão e minha irmã, andar sofrendo, amargurado, triste, não assumir e nem aceitar, sequer compartilhar. Um dos grandes problemas é outro: é a vergonha que nós temos quando a gente pensa que o outro vai espalhar aquilo que nós estamos sofrendo ou padecendo. Meu irmão, minha irmã, por que você se preocupa com o que eles vão pensar de você? Por quê? Para e pensa. Por que me preocupar com o que eles vão pensar? Aí a gente acaba tendo que manter essa posição, manter essa pose. E vou ser sincero com você, é outra coisa que eu queria dizer para você, queria que você prestasse atenção. O diabo,
o nosso adversário, ele exerce extrema pressão. Olha a palavra que eu escrevi aqui. O diabo exerce extrema pressão sobre os servos de Deus, porque ele sabe que a redenção da igreja está próxima, e ele quer tirar o máximo de pessoas do caminho do Senhor. Vou repetir: o diabo nestes dias está exercendo extrema pressão sobre os servos de Deus, fazendo de tudo que ele pode para te desviar do foco que é o reino de Deus, para poder te arrancar do caminho da vida eterna. E tem criado a falsa ideia de que não podemos ter aflição nem necessidade, para que você fique com isso sofrendo, e ele, nesta pressão enorme que ele exerce, ele consiga te tirar dos caminhos do Senhor, te levar para o inferno. É isso que eu estou dizendo. Quando eu digo extrema pressão sobre o servo do Senhor, porque na verdade ele está desesperado que a redenção da igreja está próxima, sabendo o inimigo que a redenção está próxima, ele luta para tirar as pessoas do caminho do Senhor. E aí cria em nós as doenças psicológicas. Se você puder abrir sua Bíblia, está pertinho aí na verdade, 1 Pedro 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Veja, sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vou repetir: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E quem é que ele vai conseguir tragar? Vai conseguir tragar toda aquela pessoa que não consegue assumir a sua aflição e buscar a ajuda e a graça nos pés do Senhor. Então vamos seguir, verso 10 do texto que nós lemos. Nós vamos encontrar um detalhe muito importante. 2 Coríntios 12, está acompanhando aí? Ele diz assim, o Paulo diz assim, no versículo 9: ele porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele disse, a minha graça te basta. Sabe o que significa, irmãos, quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta? Quem se lembra o que quer dizer graça? Graça é o quê? Como é que é? Ouviu do lado de cá? Isso. Graça é um dom imerecido. Graça é tudo aquilo que eu não mereço. Então vamos lá, quando Deus diz para ele, a minha graça te basta, quer dizer o quê? Minha graça é um dom imerecido, graça é tudo aquilo que eu não mereço. Então, o Senhor está dando em troca a ele o que ele não merece, mas só que o que ele pedia era o que mesmo? Ele pedia para que Deus lhe tirasse dele o espinho na carne. Presta atenção, não era? Ele falou, Senhor, 3 vezes ele orou, Senhor, tira de mim meu espinho na carne, tira de mim meu espinho na carne. Aí vem Jesus, vem o Senhor e diz para ele, olha Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne não, porque a minha graça te basta. Ou seja, eu vou te dar algo que você não merece, que é esta graça. Então vamos ver, se você tem pedido ao Senhor para te tirar algo, e Ele vem e diz, olha, eu não vou tirar, mas eu vou te dar a minha graça, o que você vai preferir? Está vendo que escolha difícil? É por isso, querido, eu ia precisar de mais um punhado de noite para te ajudar a reprogramar a tua mente e o teu coração. O que ele queria era que Deus tirasse o espinho na carne dele.
Deus vira para ele e fala: ó, eu não vou tirar o espinho da tua carne, porque o meu dom e que você não merece, ou seja, o que eu te dou que você não merece, basta. Ou seja, eu não vou te dar o que você pede, mas eu vou te dar algo que você não merece, é de graça, é a minha graça. Então Deus vira para ti e fala: eu não vou tirar o que você está pedindo, mas eu vou te dar a minha graça, que a minha graça te basta. Mas a gente vai insistir: Deus, eu não quero a tua graça, eu quero a cura. Você vai insistir, que você está programado para isso. Você não está programado para receber o que Deus quer te dar, você está programado para receber de Deus o que você quer. É por isso que a gente fica em depressão, é por isso que a gente fica angustiado, é por isso que a gente perde a graça. Isso mesmo, perde a graça, porque a minha graça te basta. Não, Deus, eu não quero a tua graça, eu quero a cura. A minha graça te basta. Não, eu não quero, eu quero o carro. A minha graça te basta. Não, eu não quero, eu quero aquele emprego. E tem gente que luta por aquele emprego. Não, a minha graça te basta. Não, eu não quero a tua graça, eu quero aquele casamento, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem. A minha graça te basta. Não, eu não quero a tua graça, eu quero aquele filho, aquela filha. É isso que eu quero? Não, minha graça te basta. Não, eu não quero. Está vendo, querido, o que está acontecendo hoje com a maioria de nós? E é isso que eu venho te trazer nesta noite. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o Senhor pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que a gente usa isto só para receber aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas a Bíblia está dizendo que Ele pode dar muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Não está meio estranho esse negócio? A gente quer aquilo que a gente pede e pensa e pede. Mas a Bíblia está dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. E Deus hoje quer te dar além do que você pede. Amém, igreja? Só que você está pensando que você está pedindo um carro, Ele vai te dar uma frota. Não, querido, talvez Ele não vai te dar. Ele vai te dar além, mas não vai te dar aquilo. É um confronto. A gente precisa, querido, muito da graça do Senhor. Depois a palavra vai encerrar para nós, porque logo depois nós temos ainda que apresentar uma família que quer se tornar membro da igreja. Eu quero dizer para você o seguinte, que no versículo 10, a Bíblia vai mostrar que Paulo aprendeu a se alegrar nas suas fraquezas. Pelo que ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. E ele diz: pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Amém, igreja? Por que ele diz isto? Porque no versículo 9, quando Deus diz para ele: olha, a minha graça te basta, Deus explica por quê. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que a minha graça te basta. Aí ele: então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo tomou a seguinte decisão: já que eu estou pedindo ao Senhor para tirar esse espinho na carne, mas o Senhor quer que eu tenha esse espinho na carne, o Senhor não vai tirar, que a tua graça me basta. Ele vira então e entende por que a graça de Deus basta. Porque Deus disse que o poder dele, a força dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus queria que ele tivesse um espinho na carne, porque para que ele visse o quanto ele era fraco. Porque quando ele era fraco, o Senhor o fortalecia, o Senhor o fazia forte. Só que eu trago essa palavra, por quê? Porque eu quero que você entenda, você que está buscando tanto que Deus remova de você alguma aflição,
Você que está buscando tanto que Deus remova de você alguma coisa que você tem pedido muito e Deus não está te respondendo, e você está preocupado aí, e triste, abatido, pensando: Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus abandonou minha família, Deus não quer resolver. Eu quero dizer que, assim como Paulo, pode ser que Deus não queira remover as suas provações, pelo menos no momento. Pode que Ele remova no futuro, mas Ele quer te dar mais da sua graça, e essa graça você não merece, porque aí Ele vai te fazer forte. Mas é preciso que você aceite isso do Senhor, é preciso que você aceite isso e viva isso. E em Mateus 24, Jesus vai falar do princípio das dores. Ele advertiu quantas dores os seus servos sofreriam. Ele adiantou para nós um caminho de aflições, um caminho de dores, mas a gente não aceita essas dores. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Certamente Deus me pediu para trazer isso, porque você tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Vou repetir as primeiras frases que eu disse. As pessoas têm vivido depressivas dentro das igrejas, porque elas não estão preparadas para a luta e para a aflição, querendo ardentemente que o Senhor as livre, e pode ser que Deus não vai livrar, mas Deus vai te fazer forte, vai te fortalecer, para você glorificar e exaltar o nome do Senhor na tua vida. Baixa a tua cabeça, querido, e eu quero chamar aqui na frente. Eu só queria que você não demorasse. Vem à frente, você, meu irmão, você, minha irmã, que está passando por alguma aflição, alguma luta, algum espinho na carne, que você sabe que está difícil, está duro. Eu quero que você venha, não tenha vergonha nenhuma. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração essa palavra, que é muito incisiva, muito direta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você venha em nome de Jesus. Eu não estou aqui para diagnosticar você, tá? Com depressão, nada. Eu não quis dizer que você tenha. Eu quero te agradecer neste momento por cada vida que aqui está. Primeiro eu te agradeço pela palavra que foi pregada, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi transmitido e que alcançou estes corações. Deus, eu te agradeço, porque sim, eu também tenho padecido aflições, não que sejam problemas pessoais meus, mas problema dos meus irmãos, doença, enfermidade, ó Senhor, e tudo isso me atinge, porque eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus Cristo, e o sofrimento dos meus irmãos são os meus sofrimentos, e eu tenho aprendido a depositar isto diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer por cada vida que aqui está, reconhecendo a necessidade, a carência, ó querido Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor que toma cada coração nesta hora e fortaleça, assim como Paulo teve que enfrentar aquela sua luta pessoal, mas ele se alegrou, dizendo que ele tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando ele estava fraco, então ele era forte. Quero pedir que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã aqui nesta hora, ajudando-os, ó Deus, a aceitar de coração este momento turbulento na vida deles. Mas eu também espero um milagre, porque o Senhor também diz na tua palavra que ninguém sofre luta além do que pode suportar, e eu confio no Senhor. O Senhor, na verdade, não deixa vir sobre nós tentação maior, e ao mesmo tempo o Senhor, junto com a tentação, nos dá o escape. E eu peço a Ti o escape para cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs. Aquele que precisa da cura, eu peço a cura. Aquele que precisa da libertação, peço a libertação. Aquele que precisa da salvação de alguém da família, eu peço ao Senhor que faça isso. Mas enquanto não recebemos a Tua bênção, fortaleça, dá graça, ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio na manifestação da Tua graça. Por isso eu ministro sobre cada vida. Fortaleça. Quero te pedir que eles saiam daqui, meu Deus, de cabeça erguida, levantado, porque na verdade estão padecendo aflições, mas de maneira digna na presença do Senhor, de maneira honrada na presença do Senhor. Não é vergonhoso nós padecemos fraquezas,
injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Não é vergonha padecer nada disso quando estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, confirma a tua palavra e opera um milagre na vida de cada um destes irmãos e irmãs, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado. Eu declaro a vitória do Senhor na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoa, te fortalece, meu irmão e minha irmã. Fica firme na graça de Deus. Deus é contigo, amém? Deus é contigo, eu tenho certeza disso. Tem alguém, queridos, que no nosso meio que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus Cristo? Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Se tiver alguém, não se sinta constrangido, levanta sua mão e nós vamos orar com você. Tem alguém que queira fazer isso? Nós vamos orar com você. Isso aqui me machucou o coração, principalmente porque no início, essa palavra que Deus me trouxe para falar foi exatamente sobre a depressão dentro da igreja, porque eu não posso assumir que eu estou doente. E a partir de hoje nós vamos assumir, amém, irmãos? A partir de hoje você vai assumir. Se tiver com problema, vai arrumar alguém. Irmão, estou com problema, ore por mim. Não precisa falar para todo mundo. E aí eu venho e recebo um bilhete aqui que me descontrolou um pouquinho, mas Deus me deu graça. Isso me descontrolou um tiquinho, não sei se vocês viram aí e tal. E eu segurei. Primeiro que para ler aqui assim é complicado. Mas então, queridos, isso machucou. Por que machucou? Eu não conheço ela, mas Deus me trouxe para te falar exatamente do teu espinho na carne, do teu sofrimento, da tua doença, da tua tristeza, da tua angústia, da tua agonia, que você não pode chegar e falar: olha, eu estou doente, eu estou ruim, me ajuda. Querido, eu vou te ser sincero, não tenha vergonha de procurar o teu pastor, tua pastora. Procura alguém, e se essa pessoa não acreditar em você, porque muitos dizem assim: ah não, isso é frescuragem. Querido, vai atrás de outra pessoa, mas não deixe isso acontecer com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço uma irmã dela, eu não posso dizer nem quem é, se ela tem mais de uma irmã, mas eu queria que a igreja levantasse um clamor pela irmã, amém? Vamos orar por ela, e depois, se vocês não importarem, a gente encerra cantando Para Sempre Exaltado. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. E Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quero que você não dê lugar ao diabo, em nome de Jesus. Se você está sofrendo, está padecendo, está triste, está amargurado, abra o teu coração, fale com Jesus, fale com alguém também do teu coração, do teu ciclo de amizade. Seja sincero e não vão me engolir essa teologia barata e ridícula na qual nós temos que sofrer calado, mostrando para as pessoas que está tudo bem. Não, se não está bem, eu quero que todos saibam que não está bem, em nome de Jesus. Quando tiver, nós vamos pular, nós vamos saltar, nós vamos cantar, nós vamos alegrar, mas quando tiver, eu não tenho que me forçar a estar melhor do que eu esteja. Tanto que Paulo disse que recebeu esse espírito para esbofeteá-lo, para que ele, para que ninguém pensasse dele mais do que de fato ele era. Isso aí é que eu quis dizer para você o tempo todo, pedindo, ele dizendo aqui na sua palavra, na palavra que ele escreveu, ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria me dizendo a verdade, mas abstenho para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou do que em mim ouve. Isso é sinceridade. Eu quero que todos saibam quem eu sou, quero que todos saibam que aquilo que eles veem em mim e ouvem de mim é o eu de verdade. Estou abatido, estou triste, estou alegre, e eu não devo nada a ninguém, eu devo ao meu Deus. Então é com Ele que eu tenho que ser sincero. Foi esta palavra, querida, e aí me vem aqui essa triste notícia. Vamos orar e pedir socorro, e nós depois vamos procurar a irmã Genesi, para a gente dar um abraço nela e mostrar para ela que nós estamos com eles neste sofrimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, obrigado, Deus, obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor. Ainda que a tua palavra talvez, meu Pai, não tenha agradado geral, não tenha dito exatamente aquilo que queríamos ouvir, mas nós queremos nos alegrar também na aflição, na angústia, nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, perseguições,
Enfim, queremos nos alegrar no estado em que estamos agora, para a glória do Teu nome. Não queremos, ó Deus, entrar em contradição nenhuma. Nosso coração está livre, livre porque Cristo nos libertou, e nós não nos envergonhamos de padecer qualquer coisa que seja, ainda que seja por causa do pecado que nós cometemos. Nós queremos viver este momento na graça do Senhor, ainda que estejamos colhendo, meu Deus, frutos que plantamos, frutos ruins. Nós queremos viver este momento com dignidade, com honra na presença do Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos levantar mãos santas e sinceras diante do Senhor e pedir ajuda, pedir socorro, pedir misericórdia, e podemos encarar os irmãos, encarar a igreja do Senhor com graça, porque dentro de nós mora, habita o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem nos fortalece em todo o tempo e em todo lugar. Muito obrigado, meu Pai. Queremos apresentar nesta hora a irmã Genesi e a família da irmã Genesi. Deus tenha misericórdia desta perda que eles tiveram, Senhor. Conforta os familiares. Se esta senhora, se essa pessoa tinha filhos, eu quero pedir por eles, esposo, família, eu quero pedir que o Senhor conforte, cura e ajuda-os a superar este momento marcante que vai carregar, que eles vão carregar por toda a vida. Tenha misericórdia. Pedimos e clamamos pela vida deles. Deus, muito obrigado. Sustenta-nos na Tua presença, sustenta-nos na Tua graça. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore a Deus comigo nessa hora, querido. Quero que você tenha liberdade para cantar esta canção ao Senhor. Oh Pai, obrigado, Senhor. Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. Ali estava o Salvador.
Senhor, aleluia, aquele que ressuscitou e vive para sempre, amém? Pai querido, muito obrigado, Deus. Vamos para nossos lares alegres, satisfeitos, cheio da graça do Senhor, cheio da direção do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Pai. Dá uma semana de vitória a cada um do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Vai na graça. Vai cheio da bênção do Senhor, em nome de Jesus.